Boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Todos vocês que vão começar a entrar já já. Tô esperando, vamos esperar aí. 7h30 da noite, hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019. E já tá, olha, um monte de gente aí tá entrando, que legal. Oi, gente, boa noite. Irineide, Maria, boa noite. Oi, Patrícia, tudo bem, gente? Oi, 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 oi. Bom, fiquei super contente aí. É a terceira live que eu tô fazendo sobre perguntas e respostas. E eu fiquei contente porque a participação dessa terceira foi realmente surpreendente, né? Fiquei muito contente porque é todo um trabalho que eu venho fazendo com vocês, dia a dia, semanalmente com as lives, e dia a dia com os posts, com os stories, enfim, todo esse compartilhamento que a gente tem através das redes sociais, com as informações, com atualizações, tentando passar um pouquinho de orientação para vocês, de uma maneira que vocês se beneficiem disso, né? Melhorem sua qualidade de vida, sua saúde. Então, realmente, isso, eu acho que essa terceira live de perguntas e respostas veio de encontro para mim mensurar o quanto a gente está evoluindo nesse sentido, o quanto vocês estão sendo beneficiadas, né? Muitas de vocês me dando aí muitas respostas com relação a isso. Então eu fico muito contente de poder estar ajudando de alguma forma, né? E aí eu acho que assim, essa live vai de encontro muito à necessidade de vocês, porque às vezes eu fico, oi Patrícia, eu fico aqui pensando, lógico, qual vai ser o tema da live da semana. Geralmente eu elejo o que eu tenho mais de dúvidas frequentes de vocês, ou até mesmo de dúvidas aqui no consultório, problemas, enfim, queixas, sintomas, doenças, né? Quais são as piores, ou que estão mais ocorrendo naquele momento do que a gente está vivendo, e nem sempre vai de encontro à necessidade de vocês. Então é legal a gente poder fazer essa live para que eu consiga então responder a todos vocês. Eu espero conseguir, né? Porque tem muitas perguntas. Então, e quem não me mandou, o que eu puder ir respondendo ao longo dessa live, eu vou responder, tá bom, gente? Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional, né, todos os dias aqui em São Paulo. Um beijo grande para todo o Brasil que me segue, que me vê. Oi, Silene, tudo bem? E um beijo grande para vocês de fora, né? Tem gente de Portugal, tem gente de Vietnã, tem gente dos Estados Unidos, enfim, de muitos lugares aí. Bom, então vamos lá, gente. Eu vou tentar falar do nome de cada um que me fez a pergunta, mas nem sempre eu vou conseguir, tá? Porque às vezes o nome do Instagram, a gente não entende direito qual é o nome real da pessoa. Mas enfim, a primeira pergunta doutora, a Cleide me fez assim: doutora, como emagrecer depois dos 40 anos com hipo e menopausa? Gente, lógico que a partir do momento que você vai envelhecendo, seu metabolismo vai desacelerando. Por quê? Porque sua massa magra vai diminuindo, suas atividades vão diminuindo. Então a gente começa a ter uma redução do gasto calórico. Então quando já entro a partir dos 40 anos e 50, e cada década passando, eu vou ter que me disciplinar mais, eu vou ter que ser mais focada, mais determinação. Quem sempre se cuidou tem que se cuidar mais ainda, tanto na parte alimentar como na parte de exercícios físicos. Para quê? Para a gente poder preservar a massa magra e conseguir manter um gasto calórico, mesmo passando a idade. Agora, com relação ao hipotiroidismo e à menopausa, desde que vocês estejam com os hormônios controlados, por isso a importância de fazer exames regularmente, ir ao médico para poder saber se há necessidade de fazer a modulação desse hormônio, se a dosagem está correta, então sempre checando sinais, sintomas e exames laboratoriais. Não há problema, não vai ser a hipo nem a menopausa que vai aumentar o peso de vocês, desde que estejam com os hormônios modulados e desde que vocês estão se empenhando na alimentação e nos exercícios,
né? Então, tendo um estilo de vida saudável, você pode ter 40, 50, 60 anos, modulando os hormônios, ok, é dessa maneira que a gente tem que trabalhar, tá? A Rose me pergunta, eu tenho hipotiroidismo, estava tomando chá de gengibre com canela, mas me falaram que ele altera. É verdade? Não, o gengibre não altera nada na tireoide. O que altera o funcionamento da tireoide, a partir do momento que eu já tenho um hipotireoidismo instalado, é bebida alcoólica, o fumo, alimentos gordurosos, alimentos industrializados, as crucíferas eu tenho que tomar cuidado, porque se eu consumo muito tipo suco verde, crucíferas repolho, couve, couve de Bruxelas, o brócolis, eles são excelentes, só que eles têm fitatos e inibe a absorção do iodo. Então, por isso, a gente não orienta um consumo muito abusivo deles para quem já tem hipotiroidismo. Então, isso sim vai alterar o funcionamento da tireoide. Então, bebida alcoólica, o fumo, alimentos gordurosos e as crucíferas podem ter uma alteração, né? Soja em excesso, agora, não o gengibre. E o que beneficia, que a pergunta seguinte o que eu posso consumir para melhorar o funcionamento tiroidiano? A tireoide, ela depende não só de iodo para trabalhar, né? Então preciso ter algas aí na minha alimentação, né? Peixes que contêm iodo, por isso que os peixes do mar são melhores do que os peixes de água doce, né? Eu sempre oriento mais do mar, mas as algas são riquíssimas em iodo. Então eu tenho aí não só, lembra que eu falei para vocês da clorela, que é uma alga que também é rica em iodo, que é boa também, e as algas de uma maneira geral, aprender a colocar alga na alimentação, pode colocar no omelete, você compra as algas, né, para poder consumir ela durante o dia. Alimentos ricos em zinco, a tireoide depende de zinco para trabalhar, então os frutos do mar são riquíssimos em zinco. Ferro, eu não posso ter falta de ferro também, porque eu vou atrapalhar o funcionamento da tireoide. Então não só proteínas animais, mas também os grãos têm riqueza de ferro, os vegetais verdes escuros têm riqueza de ferro, e o selênio, que é a castanha do Pará, é um dos alimentos mais ricos em selênio. Então eu preciso ter iodo, selênio, zinco e ferro. Tudo isso vai ajudar no funcionamento da tireoide. E o que atrapalha, eu acabei de dizer, tá? A Iris Barbosa, ela tá dizendo assim, Iris, olha, vamos lá, gente, Sandra Barbeiro, é isso? Barbeito, é isso? Oi, Sandra, tem gente entrando aqui é de Fortaleza, Adriana, olha lá. A Iris pergunta, olá, doutora, boa noite, minha mãe tem 57 anos e já está com alguns reumatismos, principalmente nos dedos das mãos é possível prevenir com a alimentação? Sim, reumatismo é uma inflamação, né? Então você começa a ter dores articulares. A gente precisa usar muitos alimentos anti-inflamatórios. Os alimentos mais anti-inflamatórios são aqueles que têm riqueza de ômega 3. Então eu vou usar os peixes de água fria, né? E as sementes, as castanhas, nozes, amêndoas, elas também têm muito ômega 3. Peixe, salmão, arenque, né? Esses peixes têm a cavalinha, eles também têm riqueza de ômega 3. O azeite de oliva também é uma gordura anti-inflamatória que a gente vai usar. E aí, além disso, todas as sementes que eu acabei de falar, além disso, todos aqueles antioxidantes, né, que a gente tem das frutas, dos vegetais, aquela riqueza de pigmentação toda, as antocianinas, o licopeno do tomate, as antocianinas dos arroxeados, a cúrcuma é super anti-inflamatória, o alho é anti-inflamatório. Então esses alimentos que têm ação anti-inflamatória eu uso bastante para quem tem artrite, artrose, reumatismo, tudo isso. Além disso, eu suplemento com ômega 3. Eu suplemento com magnésio e também faço mais o estímulo de alimentos ricos em magnésio, porque magnésio é bom para dores de uma forma geral. Ele ameniza dores. E quem são os alimentos ricos em magnésio? São as sementes, são os grãos, né? Os vegetais também têm presença de magnésio, né? Então, ômega 3, magnésio, como eu falei para vocês, riqueza de antioxidantes, anti-inflamatórios e além disso a vitamina D.
é importante também quando eu tenho reumatismo. Então, tudo isso vai auxiliar na prevenção e também no tratamento do reumatismo, da artrite e da artrose também, tá? A Valpa Andrade, quem já teve diverticulite pode comer chia mesmo que hidratada? Não, diverticulite ou divertículos, eles não somem. Uma vez instalados, eles vão ficar instalados. O que a gente não pode deixar é eles progredirem, tá? Então, quem tem divertículos, diverticulite é quando eu tenho a inflamação, a crise. Quem tem divertículos não pode consumir nada de sementes. Por quê? Porque eu tenho aí um risco que essas sementes possam parar nos divertículos e aí inflamar. Então eu não dou, mesmo que a chia está hidratada, ela está na forma de sementinha. Quem me garante, né? Ela vai formar um gel, a biodisponibilidade dela é melhor, ela vai ter mais função no nosso organismo, porque se ela está seca, durinha, às vezes a gente não consegue biodisponibilizar todos os ativos dela. Por isso que eu expliquei essa semana que a gente tem que hidratar. Mas mesmo assim, ó, semente de tomate, semente de gergelim, linhaça, eu não dou nada disso, tá? Para quem tem já o divertículo instalado. A Renata, ela falou o seguinte para mim, olha, eu tive uma gravidez anembrionária, né? E como cuido disso na alimentação? Eu posso evitar? A alimentação pode me ajudar? Então, essa tipo de gravidez assim, a gente não sabe muito a causa, ela não tem uma causa genética, é uma fatalidade, né? Que pode ocorrer, que não tem o desenvolvimento do embrião, fica lá só o saco vazio que a gente diz, a gente não consegue ter o desenvolvimento do embrião. Então, de uma forma geral, eu diria o seguinte para você, Renata, quando a gente pode se preparar para engravidar, você sempre tem que ter um status nutricional adequado, a gente vai se preparar, vai comer de uma forma saudável, vai chegar num peso saudável, para que você consiga então entrar numa gravidez, começar uma gravidez de uma forma plena. Eu tenho uma condição nutricional saudável para poder então abraçar essa gravidez e ter menor risco possível de problemas. Isso já é ótimo, isso tanto o marido quanto a mulher, tanto o pai quanto a mãe, né? Então isso já evita o problema. Para quem já teve esse tipo de problema, a gente fala que o ácido fólico, o ferro, a B6, a vitamina D, tudo isso tem que estar numa condição muito bacana. Você tem que fazer os exames para poder saber se a gente tem esses suplementos adequados, ou então fazer uma suplementação, ou dar uma riqueza na alimentação para poder então suprir essa necessidade, ficar com status nutricional, principalmente desses nutrientes, né, para que você não tenha risco não só deste problema, mas também de outros, tá? Então isso seria a melhor coisa a você fazer para prevenir que não tenha mais nenhum problema, não só esse. Muito embora a causa desse problema não é só a questão nutricional, mas esse é um problema, é um dos problemas que mais risco dá de aborto no primeiro trimestre. A Drinei Franco, ela diz o seguinte: acabei de pegar meu resultado de exame de colesterol total. Olha só, gente, e sabe quanto tá o colesterol total? 311. Ele aumenta a cada ano que passa. Tenho 44 anos e faço academia de 5 a 6 vezes por semana. Há 20 anos. E há 2 anos aderi o hábito da alimentação mais saudável. Seria a hora de entrar com medicamento ou ainda consigo resolver com alimentos específicos? Primeiro lugar, não dá para mim analisar só o colesterol total de estar 311. Quando eu faço uma análise de exames laboratoriais no quesito de colesterol, eu tenho que fazer colesterol total e frações, né? Então eu tenho que saber quanto é que está o LDL, colesterol. A gente tem hoje o LDL oxidado para saber ainda mensurar, que o problema é o LDL colesterol, o que está oxidado, não só a quantidade do LDL, tá? O HDL, que é a fração boa do colesterol. Então a gente tem que ver o conjunto, né? Só o total, pode ser que você tenha um HDL ótimo que te proteja contra o LDL mesmo estando alterado e você não tem problemas futuros.
né? Então, gente, as pessoas têm muito medo do colesterol. O maior problema é a insulina e a glicose do que o colesterol, porque colesterol é matéria-prima de formar hormônio. E o colesterol só vai dar problema se você tiver com uma inflamação. Por isso que a gente mensura LDL oxidado. Então, a gente tem que ter um contexto geral de todos os exames, saber como é que está o seu estado geral de saúde, ver insulina, ver glicose, hemoglobina glicada, ver se é um paciente hipertenso, se você tem já um sobrepeso, mesmo você fazendo exercícios toda essa frequência na semana, que é excelente, mesmo que 2 anos você já tenha mudado seus hábitos alimentares. Então a gente tem que ver como é que está seu estado geral de saúde, seus exames laboratoriais, para poder decidir então se é oportuno ou não entrar com a medicação, porque a medicação tem um efeito desejado e o indesejado. E também que vocês saibam aí que colesterol, ele se aumenta, mesmo o LDL colesterol, o colesterol ruim, ele aumenta não é com gordura, mas sim com carboidrato refinado. Então, farináceos, açúcar, sucos de caixinha, né? Então, esse tipo de alimento é que vai levar a um aumento do colesterol. Né? Não é só a questão de pensar, mas será que é só através das proteínas animais que eu vou ter o colesterol? Não, não é bem isso, tá? A gente tem também esses carboidratos que vão levar o aumento do colesterol. E a gente, como eu te falei, vê o conjunto para saber se é momento ou não de entrar com a medicação. Às vezes a gente entra num primeiro momento com a medicação e depois vai desmamando, retirando. Outra coisa, o que eu gosto muito de dar, porque eu não posso prescrever nenhuma medicação, é o ômega 3. Porque o ômega 3, ele é gordura boa, então ele é anti-inflamatório e seria então uma maneira da gente prevenir a oxidação que possa estar ocorrendo, a inflamação, porque o ômega é anti-inflamatório, tá bom? Então o ômega 3 e as gorduras boas são bem-vindas para quem tem a questão do colesterol, que caso seja o ruim alterado. Fora isso, gente, uma coisa importante, pode ser genético, né? Então você pode ter realmente herdado, ter um polimorfismo genético para ter altos níveis de colesterol. E mesmo assim, você pode viver bem obrigada, sem nenhum problema, se você controlar os outros fatores que eu tô dizendo. Ser uma pessoa desinflamada, não inflamada. A Sirlene tá me perguntando o seguinte: tem o intestino preso, sabe quantas vezes ela vai ao banheiro por semana? Uma vez, gente. Qual é o remédio bom para isso? Bom, deixa eu tomar água. Tô falando muito rápido? Arlene, Débora, oi, tudo bem, gente? Olha aqui, Sirlene Alves. Ah, é você, oi! Olha lá, sua pergunta aqui. Deixa eu te falar, Sirlene. Primeiro lugar, a gente tem que, antes de pôr coisas boas, a gente tem que tirar o que pode estar te prejudicando no quesito funcionamento intestinal. O intestino está ligado diretamente com aquilo que você come, com o meio que você vive e com o teu controle emocional, teu controle de estresse, porque cérebro e intestino também estão coligados, né? Então vamos pensar, se você é uma pessoa que come muitas farináceos, farinha branca, trigo, açúcar, carboidrato refinado, bolacha, pães, enfim, carne vermelha, gorduras saturadas, e vai ter uma desbiose intestinal. Lógico, essas bactérias vão começar a se proliferar, bactéria ruim, começa a ter uma inflamação intestinal, laticínios de uma forma geral, queijos, né? Ai, adoro queijo, enfim, requeijão, tudo isso, né? A base de laticínios, de glúten, alimento inflamatório. Em contrapartida, pouca fibra, pouca água, poucos alimentos de verdade, que são sementes oleaginosas, gorduras boas, você vai ter problema intestinal. Por quê? Porque esses alimentos que eu acabei de mencionar, que você deveria retirar, eles vão prejudicar o funcionamento intestinal. E não adianta falar assim, não, mas eu sempre como salada e frutas, e aí, mas eu continuo comendo os ruins. Para quem tem intestino dessa maneira, com esse funcionamento, tem inflamação intestinal, né? Tem uma constipação muito grave. Então precisa remover aquilo que prejudica o funcionamento, para depois você colocar aquilo que vai te ajudar a funcionar. Porque enquanto você estiver consumindo o trigo,
as farinhas, os açúcares, os pães, as massas, os bolos e por aí afora, né? Açúcares. Não adianta você comer salada e fruta. Tem que tirar aquilo que é ruim e colocar aquilo que é bom. Senão eu não vou ver os benefícios dos alimentos bons nesse funcionamento intestinal. E além disso, tomar muita água. Sem água não vai adiantar você aumentar o aporte de fibra, porque vai aumentar o bolo fecal e vai ficar ressecado, porque as fibras elas absorvem água. Então eu preciso de mais água, mais fibra, mais alimento de verdade, tá certo? Menos industrializados e ultraprocessados. A Marianinha me pergunta assim: a aveia prende o intestino ou causa inchaço? Aveia é um cereal integral que melhora a função intestinal, assim como a quinoa, não a farinha de aveia, mas a aveia em flocos grossos, em flocos finos. A aveia é uma fibra solúvel, mas melhora muito a função intestinal, ainda mais quando eu hidrato ela com uma bebida vegetal, não com leite de vaca, tá? Aí ela vai piorar seu intestino, porque o leite de vaca tem uma proteína que chama-se caseína, que piora muito a função intestinal, porque a caseína é difícil de digerir e esses pacientes que têm constipação não conseguem digerir mesmo caseína, vai inflamar e vai constipar mais. Então, a aveia hidratada, gente, ou com a fruta, ou então com as bebidas vegetais, ou com o iogurte às vezes, né? Que o iogurte, ele já passou por uma fermentação, então ele é mais fácil de digerir, o leite não, tá? Então ele vai melhorar a função intestinal. Ele só vai inchar se você tiver com uma desbiose muito grande, um desequilíbrio de microbiota, ou com, de repente, uma síndrome do intestino irritado, aí de repente, ou tiver uma intolerância na digestibilidade da aveia, aí sim você vai conseguir ficar com ele inchado. Porque ele também pertence aos food maps que eu falei numa live anterior, né? Então ele pode também aumentar um pouco, ele é mais fermentativo, às vezes principalmente para quem tem esse tipo de problema, né? Agora, se você só tem uma constipação e não tem uma inflamação tão importante, eu posso dar aveia que melhora muito a função intestinal desde que seja hidratado, não vai inchar, tá? Queria dicas de alimentos a serem utilizados para quem tem problemas. Eu não ganho peso fácil e minha barriga está muito inchada. Acredito que devido a ter intestino preso. Ela é mais uma pessoa que tem intestino preso. E se ela tiver então com o intestino preso, como eu falei, que tem inflamação, as pessoas que têm inflamação intestinal, elas vão ter mais dificuldade para ganhar peso e também para emagrecer, porque tem uma inflamação. Gente, o intestino da gente é super importante. Vocês sabem o quanto eu estudo, o quanto eu falo da função do intestino, da importância do intestino no nosso organismo como um todo. E se você tem um desequilíbrio de microbiota intestinal, se você tem uma permeabilidade desse intestino, você vai gerar problemas enormes decorrentes disso. E um dos problemas é a questão da dificuldade de ganhar peso. Eu não vou aproveitar aquilo que eu como, eu estou inflamada. Então eu preciso descobrir quais são os alimentos que eu não posso comer porque eu não consigo digerir, esses que fermentam demais, esses alimentos industrializados, essas farinhas, esses açúcares, essas gorduras ruins. Tira tudo isso, começa a colocar alimento de verdade. E vocês que não têm acesso a fazer aquele teste de inflamação alimentar, pelo menos tirem os dois grupos que são os mais comuns de dar inflamação, que é o trigo e os laticínios, né? Então, tirando já esses dois, aumentando o aporte de água e comendo mais frutas, mais vegetais, mais legumes, né? Tirando um pouco a carne vermelha, vocês vão ver como melhora a função intestinal. Além disso, gente, fazer o exercício físico, se movimentar. Por quê? Porque eu melhoro também o peristaltismo intestinal. E modular o estresse, porque se estiver estressada, também vai comprometer a função intestinal, tá bom? E aí vai ficar com essa barriga inchada e com dificuldade de emagrecer, de engordar, né? De ganhar peso no caso da Marianinha. A Rosenilza, é isso, 382, quero saber como ficar com o abdômen que nem o seu.
Gente, é foco, determinação. Até ri quando eu vi essa pergunta aqui, né? Agora, como eu falei, eu tenho 58 anos, não tenho vergonha de falar isso pra vocês, eu tenho orgulho, não escondo minha idade de ninguém, mas assim, eu sempre me cuidei, né? Mesmo antes de ser nutricionista, eu sempre fiz esporte, eu sempre fui jogadora de vôlei, enfim, sempre adorei fazer exercícios, nunca deixei o exercício de lado, nem nas gravidez, enfim, a vida inteira. E a partir do momento que eu comecei a estudar então a nutrição, eu aliei junto à nutrição. Então, alimentação saudável, estilo de vida saudável, treinamento, exercício físico, que tem que ser feito de 5 a 6 vezes por semana. Não adianta fazer 1 ou 2 e achar que está fazendo exercício. Então, quando mais passa a idade, como foi a primeira pergunta que eu respondi, mais a gente tem que se cuidar, mais desempenho, porque o corpo vai tendo adaptação. E a idade, o metabolismo também não ajuda tanto. Então a gente tem que lutar contra a maré. Então eu me exijo muito, eu sou disciplinada sim. Por quê? Porque eu quero o melhor para mim até o último dia da minha vida. E porque eu acredito na nutrição. É porque eu vejo a mudança. Eu tenho energia, eu tenho disposição. Por quê? Porque eu faço as melhores escolhas para mim. Então vocês que estão aí me escutando, façam a mesma coisa. Do céu não vai cair nada. Eu digo pro paciente, não adianta chorar de braço cruzado em casa e achar que nunca vai conseguir, já entrar derrotada sem antes começar a luta. Então, gente, quando eu vou começar? Já, agora, né? Tenho que fazer renúncias? Tenho. Mas a partir do momento que vocês começam a ver o resultado, você se torna seletiva por natureza. Pra que eu vou comer uma pizza se eu sei que a hora que eu comer só vai me dar gosto quando estiver na minha boca? Porque a hora que eu engolir só vai me dar estrago. Eu vou ter indigestão, minha barriga vai ficar estufada, amanhã eu não vou evacuar direito. Então pra que eu vou comer a pizza? Não vou comer. E eu fico triste por isso? Não. Então é aí que é o ponto de vocês chegarem, fazer as melhores escolhas sempre. Não é só porque é de segunda a sexta, não tenho dia livre, não é nada disso. Eu quero escolhas boas para minha vida, eu quero ensinar isso para vocês. Agora, lógico, não sou neurótica. Se eu achar que vale a pena, como vocês, se vocês acharem que vale a pena comer o brigadeiro da festa, ou tomar a taça de vinho, ou comer, sei lá, pastel da feira, não sei, alguma coisa esporadicamente, é o esporádico. Ninguém tem o prejuízo por o eventual. Nós vamos ter o prejuízo pelo todo dia errado, ou cada 5, 6 dias na semana fazer o dia todo errado, que é o dia do lixo, que é essas coisas. Então daí não vai dar para ter abdômen mais sequinho não, tá? Bom, aí a Amanda fala assim pra mim: vi seus stories sobre gordura marrom e os benefícios do aeróbio de longa duração. E o HIIT, ela me pergunta. Bom, a gordura marrom é uma gordura que o bebê nasce com maior quantidade dessa gordura e a partir do momento que a gente vai evoluindo, vai crescendo, nós vamos diminuindo o tecido de gordura marrom e vai aumentando a gordura branca. A gordura branca é o tecido onde a gente armazena energia. A gordura marrom é aquela gordura que é mais termogênica. Ela é metabolicamente muito ativa e ela aumenta gasto calórico, aumenta calor quando a gente fala termogênica e aumenta então esse gasto calórico. Ela faz a gente transpirar mais. Pessoas mais bem condicionadas, pessoas que estão fazendo exercícios, quando eu falei de prolongar a duração do exercício, é porque alguns estudos demonstram que o aeróbio de longa duração faz isso mais eficientemente. Mas isso não quer dizer que exercícios de uma forma geral, inclusive o HIIT, possam aumentar também, porque o HIIT tem aeróbio e anaeróbio, né? Então ele trabalha os dois metabolismos juntos. Então uma hora eu estou usando força, outra hora eu estou usando uma corrida, enfim. Então eu também vou ajudar na termogênese, construindo mais tecido de gordura marrom. Outra maneira de aumentar meu tecido de gordura marrom é o frio. O frio também faz isso porque o nosso corpo vai precisar gerar mais calor. Então ele, por uma adaptação, ele aumenta essa gordura marrom. Mas o exercício faz isso de uma forma excelente. Então por isso, gente, ó, tem muita gente que fala, eu não transpiro. Lógico, tem uma questão genética de glândulas sudoríparas, mas também tem a questão da intensidade do exercício, da quantidade da gordura marrom
que você promovendo o aumento dela, você vai ter maior calor. E vai gerando calor, eu vou ter que transpirar mais para baixar minha temperatura interna, tá? A Rosângela falou o seguinte: por que a gordura abdominal é sempre mais insistente no corpo da gente, doutora? Olha só, realmente, a gente tem diferentes tipos de adipócitos, que são as células de gordura, em diferentes locais do corpo. O abdômen, as células de gordura, elas são mais fáceis, mais rápidas de serem reduzidas. Eu vejo muito pela bioimpedância aqui, né? Então, quando o paciente muda o hábito alimentar, começa a fazer exercício, a primeira coisa que ele reduz é essa gordura do abdômen. Mas também é a mais fácil de a gente armazenar. E o armazenamento dela é fácil acontecer quando eu tenho maus hábitos alimentares, principalmente carboidratos refinados, carboidratos de alto índice glicêmicos, bebidas alcoólicas. É muito mais fácil aumentar esse tipo de gordura na região do abdômen, tá? Então é mais fácil de armazenar, é mais rápido de eu também queimar, tá? Esse tipo de gordura, mas é onde a gente mais aloja. Então parece que sempre ainda tem no abdômen. Então é um lugar mais visível também, né? De maior estoque, vamos dizer assim. E mais perigoso, porque não pensam vocês que a gente tem só essa gordura no subcutâneo. Quando eu tenho um volume maior de gordura na região central, no abdômen, eu também tenho que entender que eu tenho mais gordura entre as minhas vísceras. Por isso que é uma obesidade que a gente chama visceral, que é mais perigosa, que é mais inflamatória, que aumenta o risco de diabetes, resistência insulínica, hipertensão arterial e problemas de doenças cardiovasculares, tá certo? Então, melhor hábitos alimentares. Faça os exercícios físicos que vocês vão ver como que a gordura do abdômen melhora, gente. Lógico que juntamente com isso, vamos fazer também exercícios de musculação de força resistidos para ficar também com tônus, com os músculos abdominais sempre firmes. A mulher é importante, o homem também, a gente ter para a gente proteger a nossa coluna, né? Para a gente proteger nós mulheres, o assoalho pélvico, sempre estar com esses abdômenes mais firmes, mais fortes. Isso também vai ajudar, na hora que vocês queimarem essa gordura, vocês vão visualizar mais essa musculatura. Isso também ajuda a gente a ter um abdômen mais bonito, né? A Isabela pergunta assim: olá, doutora Roseli, tenho 37 anos de idade e gostaria de saber se posso tomar colágeno. Nunca fiz o uso. Como devo tomar? Qual escolher? Bom, colágeno é uma coisa, uma pergunta todo dia de colágeno. A partir dos 30 anos a gente deve já iniciar com o consumo do colágeno. E qual colágeno usar? A princípio a gente vai pensar no colágeno hidrolisado, no peptídeo de colágeno, no verisol. Por quê? Porque a gente vai pensar mais a nível de pele, cabelo, unhas, né? Para essa pessoa que tem 30 anos, 37 anos. A partir do momento que a gente vai envelhecendo, pode haver problemas articulares. Quando envolve problemas articulares, a gente vai dar a orientação do colágeno tipo 2, né? Que ele vai ajudar mais as articulações. Posso aliar os dois? Sim, posso aliar os dois. Eu posso usar o colágeno hidrolisado, eu posso usar o verisol e posso usar também o colágeno tipo 2, tá? Que ele vai ajudar tanto nas articulações como também na pele, cabelo e unha. Eu posso juntar os dois, tá certo? Agora, marcas, gente, vocês sempre me perguntam de marcas. Tem N marcas de colágeno, tem muitos. E geralmente os colágenos hidrolisados eu gosto mais de dar em pó, porque a gente sabe que os estudos demonstram de 8, 10, 12 gramas ao dia. Já o colágeno tipo 2, 40 miligramas em cápsula já daria. O verisol é 2,5, já dá para dar em cápsula. Então depende do que eu vou usar, eu posso dar em cápsula e posso dar em pó, tá bom? Marcas tem um monte. Eu acho que seria injusto aqui ficar falando de marca, até seria antiético, tudo bem? Agora, junto com isso, o colágeno só vai agir se eu tomar água, se eu comer direito. Eu preciso ter cofatores para ajudar nessa síntese de colágeno, né? Porque a gente não vai tendo tanta formação de colágeno a partir dos 30, né? Como temos até os 30 anos. A menopausa, então, nem se fala, tem uma queda absurda, né?
Então a gente tem que já usar uma alimentação saudável, muita água, não se expor tanto ao sol, né? O cigarro, o fumo também vão prejudicar, então é importante a gente também orientar com relação a tudo isso e a quantidade de carboidratos, de proteína adequada, porque senão o colágeno ele vai ser usado para outras ações e não para suprir essa necessidade de estruturas que a gente está querendo, tá? Rugas e tudo mais. A Biamafemo, é isso que eu falei para vocês, eu às vezes não consigo. Opa, vamos correr aqui. Olha, bastante gente nessa live, hein? Que legal, deixa eu assinar aqui. A Biamafemo diz assim: colágeno hidrolisado com verisol realmente funciona? Funciona, tá? Eu já vi muitos estudos, já li muito, congressos, nutrição estética. Semana passada eu fui num evento da Sanavita, quem me segue aí vê. Tive uma aula com a doutora Sheila Mustafa, que é uma dermato e nutricionista, né? Então a gente só falou sobre colágenos, ácido hialurônico, que até foi um dos lançamentos ali, que vai ajudar a hidratação da pele, evitar rugas. Gente, funciona se eu tiver um conjunto de uma alimentação, de antioxidantes, não fumar, não me expor ao sol, aí é lógico, aí adianta eu gastar dinheiro em colágeno. Agora, só tomar colágeno, fumar, bebida alcoólica, me expor ao sol, como porcaria, aí não vai adiantar. Não basta, daí não vai adiantar eu gastar dinheiro em colágeno, é rasgar dinheiro, tá? Mas funciona, posso garantir isso pra vocês. A gente vê o antes e depois, fica muito bom. Quais os melhores alimentos para não ter celulite? Celulite 80% das mulheres, se eu não diria 90%, tem celulite e reclama dela. Reclama dessa bendita celulite. Celulite, gente, é inflamação. É inflamação dos adipócitos que vai ficar acumulando água, aquela célula, ela tá inflamada, então ela vai inchar, acumular água, ela fica fibrosada, então aquela aparência, né, de casca de laranja, tem vários níveis de celulite. Eu fiz uma live só de celulite e é lógico que a alimentação ajuda muito. Tem pacientes aqui que já no primeiro, segundo mês, ele já vê uma melhora incrível da celulite, usando alimentos anti-inflamatórios. Porque é inflamação e parando de comer alimento inflamatório. Então, quer continuar comendo açúcar? Não vai ficar flácida, vai ficar com celulite, não adianta tomar colágeno. Então, água, hidratação em primeiro lugar. Eu não posso ter retenção de líquido, porque a celulite já retém líquido. Então fazer uso de muita água, diminui sal, usa aqueles chás que eu gosto, como anti-inflamatório, gengibre, cavalinha, que é para retenção, hibisco, chá verde, que vai ajudar na antioxidação, inflamação e diurese. Usa bastante dessas infusões, desses chás. Vamos usar a gordura boa, olha o ômega 3, as sementes, a amêndoa é excelente, gergelim, a chia, a linhaça. E vamos fazer exercício, né? Então, se eu faço os exercícios, se eu coloco vegetais e frutas, essas gorduras que são anti-inflamatórias, vocês vão ver a celulite ficar muito amenizada. Eu não diria para você que vai sumir, mas vocês vão melhorar muito a questão da celulite. Fora isso, é uma questão hormonal. Se eu também tiver com os hormônios muito desequilibrados, eu vou também fazer com que essa celulite também apareça mais, tá bom? Então, olha lá, gente, calça muito justa, também essas coisas prejudicam, tá? Alergia não vai dar celulite, me perguntaram aqui também. Tem uma outra pergunta aqui que não tem o nome, mas está dizendo alergia dá celulite? Não. É só essas coisas ruins. Má alimentação, sedentarismo, falta de hidratação, fumo, álcool. É isso que acaba com a celulite. Que acaba não, que prejudica a celulite, que vai dar mais celulite para vocês. Amar 2410656, tem um numerão aqui, ó. Qual o melhor nome do colágeno e proteínas? Como eu acabei de falar, muitas marcas. Proteína, gente, eu falei da live passada. São as proteínas em pós, acho que você está querendo dizer, ou os aminoácidos. Eu vou falar que tem os hidrolisados, tem os isolados, tem os concentrados, tem os aminoácidos,
também tem diversas marcas. Então todos são muito bons, é lógico. As proteínas são caras, então essas proteínas eu tenho que colocar dentro de orientações na minha alimentação, pensar que eu vou tomar uma proteína, mas eu tenho que computar ela ao longo do meu dia, saber se o que eu tô comendo de alimento mais a proteína em pó vai dar meu requerimento diário, se não vai ser excesso, enfim. Agora, marcas, eu tenho muitas marcas e eu não gostaria aqui de ficar falando em marcas. Nos stories, às vezes não, eu falo muito das marcas porque os representantes vêm me visitar e eu gosto às vezes de falar, né? Eu acho que é assim, é uma troca, é uma via de mão dupla, são parcerias e quando o produto é bom, então eu falo as marcas aí para vocês poderem ter noção. Agora na live eu acho que fica deselegante, tá? A Rogomes 67, estou na menopausa e eu treino todos os dias por 1 hora, segunda a sexta-feira na semana. Procuro comer saudável, só no almoço ela sai da regra que ela come arroz branco. Qual pós-treino ou suplemento posso tomar para perder peso? Medidas. Bom, não é o problema só de comer arroz branco, gente. Não vai ser isso que vai ter o problema de você emagrecer, desde que coma numa quantidade adequada. Tem muito paciente meu que não gosta de arroz integral. E também não precisa comer arroz todo dia. Pode comer como fonte de carboidrato uma batata doce, uma mandioca, uma quinoa, uma cenoura, uma beterraba. Isso também tem carboidrato, né? Ou então a fruta. Tem gente que prefere a fruta do que comer esse tipo de carbo. Também pode ser. Mas a dieta tem que ser low carb, né? Ainda mais se tá na menopausa, índice glicêmico baixo dos carboidratos, consumir uma quantidade mais para menos de carboidrato, né? Não com tanto carboidrato na alimentação. Escolher então esses bons carboidratos que se transformam em glicose de uma maneira moderada, né? E a quantidade de proteínas tem que estar adequada. Eu falei sobre na live passada sobre as proteínas e ser proteína de alto valor biológico, gorduras boas, que também vão dar saciedade, né? Então juntar pouco carboidrato, a proteína adequada, ou a gordura boa e todas essas fibras na alimentação para produzir saciedade, para dar antioxidação para vocês, né? Alimentos antioxidantes, que é importante porque a idade vai aumentar a oxidação. E além disso, gente, fazer um treino adequado para você. Né? Se você é bem condicionada, tem que se estimular cada vez mais, se exigir cada vez mais, como eu acabei de falar. Né? Então, hoje eu corri, sei lá, 6 km em 40 minutos, amanhã eu quero correr um pouco mais, porque o corpo tem adaptação. E outra coisa, a gente pode colocar mais aí no seu dia a dia alimentos termogênicos, fazer mais uso da pimenta, do gengibre, da canela, do chá verde, né? Porque da cafeína, todos eles aceleram o metabolismo, ajudam. Então vocês percebem que é uma somatória de coisas. Não adianta falar só vou tomar cafeína, não é uma junção de coisas que vão levar a um resultado cada vez melhor, tá? A Maria fala, Maria do Socorro, 79. O que causa maior queima de gordura? Exercícios aeróbio ou musculação? Os dois, gente. É importante os dois exercícios para as mulheres. Não é só se jogar na esteira, correr, caminhar e achar que é suficiente. A gente tem que preservar os músculos para quê? Para preservar gasto calórico, para poder fazer um patrimônio ósseo, patrimônio muscular para a terceira idade, para não ter aquela fraqueza muscular e aí perder o músculo, além da fraqueza muscular, falta de energia, vai vir a sarcopenia e vai vir uma redução no gasto calórico. Então, tenho que fazer força, tenho que fazer musculação e tenho que fazer aeróbio. E os dois vão dar gasto calórico, tá? Aí, vamos lá, olha só, muita gente aqui. Tatiana, eu tô correndo porque dá muita pergunta. Eu tô na 20, tem 27. Vamos lá. Rosângela Albarros, por que pedalando o gasto calórico é menor? Na mesma, ou às vezes até no mais tempo, maior intensidade. Precisa ver se você já não está adaptada, né? Então, adaptou, é lógico que você vai ter às vezes um gasto calórico menor. Agora, sem contar que a bicicleta não leva seu peso, então às vezes o gasto calórico é menor por conta disso. Quando eu corro e caminho, eu levo o meu peso, então o gasto calórico é maior, a exigência é maior. A corrida no ar livre, ela às vezes gasta mais até do que na esteira, porque eu tenho aí o vento, o tempo, a temperatura, o ambiente que vai fazer eu gastar mais
do que a esteira, que eu tenho uma velocidade controlada, eu tenho um amortecedor, né? Então a exigência às vezes é menor. Tem esses detalhes. E a Jucaranha, 1983, fala um pouco sobre creatina, doutora. Os efeitos dela, como tomar, se ela é boa, se ela incha. A creatina, gente, o alimento, fonte de creatina, é aminoácido que vai estar na carne vermelha. Aí é fonte de creatina. A maior fonte de creatina é a carne vermelha. Esse aminoácido eu dou muito a creatina para energia, né, para explosão. Então, quando o paciente está com falta de energia celular, ou mesmo porque ele precisa de mais energia para fazer o exercício, eu vou dar a creatina. A creatina, na dose hoje que a gente dá de manutenção de 3 gramas ao dia, ela não vai inchar, tá? O que inchava é quando a gente fazia aquela dose de carga de 20 gramas ao dia, dividido em 4, para ficar com aqueles músculos inchados, aí retém líquido, né? Isso às vezes a gente fazia pré-competição, enfim, a gente tinha algumas estratégias antes para poder dar essa carga de creatina. Aí inchava e vai aumentar peso ou peso de água. Hoje a gente dá de 1 a 3 gramas e nessa dosagem a gente não incha. Eu posso dar 1 grama dividido em 3 vezes ao dia, ou eu dou 3 gramas antes do exercício, eu dou 1,5 antes, 1,5 depois, depende do objetivo de cada um, tá? Agora, é lógico que eu vou ver um todo, mas a creatina é bem bacana. Para quem faz crossfit é imbatível, eu dou a creatina sim. A Biama Femo, existe um tempo máximo de se fazer jejum intermitente ou pode ser feito como um estilo de vida? Não, como tudo, é adaptativo. Então, se começar a adaptar, a gente tem que mudar a estratégia, nada é para sempre. Eu faço vários tipos de jejum, eu tenho live sobre jejum, não é um tipo só, depende para quem. E aí, às vezes, eu tiro o paciente do jejum, aí eu deixo um tempo sem jejum, aí eu volto com outro tipo de jejum, para o corpo não ter adaptação, tá certo? A Tatiane Sidral, a linhaça também tem que ser colocada em água e guardar na geladeira? Ela pode ser hidratada assim, aí não precisa ser triturada, assim como a chia, ou pode ser triturada. De uma das duas formas, ela, para ser consumida e ser biodisponibilizada pelo nosso organismo, ela tem que ser ou hidratada ou triturada. Não pode consumir a semente, porque nós não conseguimos digerir, a fibra dela é muito dura. E a Bárbara, 1974, Bárbara, me fala o seguinte, olha aqui, gente, deixa eu correr aqui, olha quanta gente, hein, olha que bacana. Gente, ai, Giza, deixa eu fazer uma resposta aqui. A hidroginástica ou musculação para quem tem fibromialgia. Gislaine, posso te falar, é de Belo Horizonte, né, que legal. Tanto faz, você não pode ficar sem exercício. Hidroginástica e musculação são ótimas, ou aeróbio, você precisa melhorar o treinamento, porque os exercícios de uma forma geral, eles vão aumentar a serotonina, que é quando você tem a fibromialgia, você tem uma carência de serotonina, tem dores generalizadas e o exercício vai entrar como uma terapia. Às vezes, quando você tem muita dor, a hidro é mais suportável, porque você tem a água morna, né, ela dá um conforto melhor, mas todo exercício que você aguentar fazer é bem-vindo, que você não pode ficar parada, tá? A Bárbara fala assim, ó, doutora, 1974, Bárbara, doutora, podemos colocar a comida quente no frigorífico? Por exemplo, eu acabo de fazer uma sopa, posso então pôr a sopa direto, né, pronta? Ó, o ideal é você fazer o resfriamento rápido, depois pôr ela no freezer, né, para poder congelar, para não deixar ela assim tão quente dentro do freezer, porque daí vai baixar a temperatura do freezer como um todo. Então, como a gente faz o resfriamento rápido? Tem uma live de congelamento, olha lá, gente. Põe uma bacia de gelo, acabei de fazer a sopa ou qualquer outra preparação que está muito quente, eu vou colocar em pequenas vasilhas, que daí vai resfriar mais rápido, nessas bacias de gelo, né? E aí então, resfriou rápido, eu tampo para não deixar também criar aquele vapor todo, ou tiro o ar, e aí vocês vão colocar ela no freezer, tá bom? Isso é o melhor.
A Erli Pereira diz: doutora, a espirulina também tem função de inibidora de apetite? Pode fazer uso dela todos os dias? Sim, a espirulina, eu tenho uma live dela e ela inibe o apetite, diminui o apetite porque ela tem um aminoácido chamado fenilalanina, que vai controlar mais o apetite, e ela tem muita fibra e pode ser consumida todos os dias, mas eu faço alguns intervalos sem, troco por clorela, né, que tem mais ou menos uma função parecida. Então nada eu dou de forma assim contínua, eu vou trocando, né, para não ter adaptação. A Fernanda, ela diz assim: eu tenho que acabar. A minha nutricionista me passou o cloreto de magnésio. Para que serve? O cloreto de magnésio serve mais para as dores articulares, é excelente. Agora, ela quer saber os outros tipos de magnésio. Tem uma live sobre magnésio, tem muitas funções de magnésio, eu sou super fã, é ótimo o magnésio. Tem o magnésio glicina, o bisglicinato, que é para ansiedade, tem o dimalato, que a gente usa muito para a parte cardíaca, tem o treonato, que é para a parte cerebral, então tem o citrato, que é para a parte óssea. Então cada magnésio, ele combinado com um tipo de aminoácido, ele vai estar agindo mais em determinadas funções. Então assista a live que você vai saber todos, eu só te dei alguns aí, tá? A Juliana, Minas Gerais, fala sobre o poder do açafrão, né? O açafrão é, sem dúvida nenhuma, o poder dele nas inflamações. Ele é excelente porque ele tem a cúrcuma, o ativo chamado cúrcuma, que age diminuindo as respostas exacerbadas à inflamação. Então, quando a gente tem um estresse, quando eu tenho um agressor no meu corpo, eu vou ter então, vou acionar meu sistema imunológico, vou criar então um processo aí inflamatório, vou começar a fazer produção de substâncias inflamatórias, e o açafrão ajuda diminuindo essas respostas inflamatórias, né? Inclusive ele a gente chama de um anti-inflamatório natural, né? Ele vai inibir a COX-2. Então eu uso muito o açafrão para isso. A gente tem hoje o curiete, que tem, como eu uso ele na forma mais biodisponível, a gente só pode fazer na forma manipulada, mas eu incentivo muito o uso do açafrão na comida, né? Enfim, fazer shots de açafrão como um poder anti-inflamatório que ele tem, tá? Que ele vai diminuir então essas respostas inflamatórias. E aí, gente, eu acabo, mas também já deu quase 1 hora de live. Eu não sei se ficou mais perguntas aqui. Deixa eu dar uma corrida. Quem eu não respondi, eu espero ter respondido todas. Eu falei rápido justamente, porque se eu me exceder em cada resposta, eu não ia acabar nunca, né? A Tatiane Cidral. Oi, doutora Roseli, fala um pouco sobre a chia linhaça. Eu falei essa semana, gente, como vocês têm dúvida da chia linhaça? É impressionante, né? Toda vez que eu falo é uma polêmica. A chia e a linhaça são riquíssimas, são 2 sementes ricas em ômega 3, diminui a inflamação. A linhaça tem lignanas que modula também a parte hormonal, elas melhoram a função intestinal, dão saciedade, mas para poder ter todas essas ações maravilhosas, né, elas diminuem o índice glicêmico também dos alimentos, por isso que eu gosto muito de jogá-las junto com as frutas. O que eu preciso? Para ter essa função, a chia tem que ser hidratada, porque a chia ela absorve muito água. Quando vocês hidratarem a chia, vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Quando eu falo 1 parte de chia para 4 de água, vocês vão ver que ela absorve toda aquela água, ela forma um gel. Aí, quando vocês consumirem 1 colher de sopa ao dia, em média que eu uso, ela não vai mais ter como absorver mais água do trato digestivo. E aí ela vai cumprir essa função de saciedade, vai liberar mais o ômega 3, enfim, melhorar o trânsito intestinal, entendeu? Senão ela vai chupar muito essa água da parte digestiva. Então eu já hidrato antes. E a linhaça eu trituro porque a fibra da linhaça é muito dura. A gente não consegue romper, quebrar. E aí eu não vou ter a biodisponibilidade desse ômega 3, por isso que eu tenho que triturar. As 2 têm que ser guardadas na refrigeração, em potes fechados de vidro, se possível, ok? Então, hidratou a chia, triturou a linhaça, põe na geladeira, usa 1 colher de uma um dia, 1 colher de outro um dia. Vai alternando. Pronto, acabou, é só isso. Quanto tempo demora? 1 semana. Faz por 1 semana, outra semana renova, para não ficar muito tempo.
Ok, Tatiane, agora vamos lá que eu tenho que acabar essa live antes que eles me encerram aqui. Aí eu não consigo gravar, hein? Vamos lá. Ai, mais 5 minutos, mais 2 minutinhos aqui pra fazer. Oi aqui, obrigada pelas dicas. Espero ter ajudado vocês. A Chia Linhaça Emagrece, ela ajuda muito no emagrecimento porque ela tem anti-inflamação, vai ajudar na inflamação e quem tem gordura demais no corpo, tem sobrepeso, tem inflamação, tá? E vai dar saciedade, ter rico em ômega 3, então ela deve estar numa dieta de emagrecimento e numa alimentação saudável. Karina, um beijo grande pra você. Olha só, Fátima, tô acenando aqui. Sandra Barbosa, Elaine, olha, Giza, eu já falei, já respondi a sua pergunta, Giza. Sandra, multivitamina engorda? Não vai tomar multivitamina sem precisar, sem orientação, sem precisar dessas vitaminas. Aí, lógico, vai sobrecarregar desnecessariamente. Então, esses polivitamínicos, para mim, eu não gosto. Aquele de A a Z, um pouquinho de cada. O negócio é a gente se deter naquilo que o paciente precisa, no que ele tem deficiência. De acordo com os sinais e sintomas dele, de acordo com os exames laboratoriais, eu vou saber se ele precisa de B12, vitamina C, de zinco, de ferro, enfim, magnésio. Aí eu vou trabalhando com isso. Não gosto de dar essas vitaminas todas aí, tá? Às vezes você toma de uma forma sem necessidade, aí vai mais prejudicar do que beneficiar. A Cláudia, ela diz, Holanda, tomar pela manhã limão com gengibre prejudica para engravidar? Não, não tem problema isso. O limão é excelente, o gengibre também. E não vai prejudicar em nenhum momento você engravidar, tá? Não tem nada a ver com fertilidade. Fertilidade tem que eu falei para vocês. Começar a comer direito, saudável, para poder ter um status nutricional legal, para chegar na gravidez bacana, você e o parceiro, hein? Água com limão em jejum pode causar algum problema no estômago? Se você pôr muito limão e tiver já com problema, pode dar uma certa sensibilidade. Então, para quem tem já uma inflamação, uma gastrite, uma úlcera, eu dou primeiro água, depois eu vou tratando a alimentação, posso pôr até umas gotinhas de limão, o siciliano é mais tolerável às vezes. Gente, eu vou ter que encerrar. Um beijo para vocês que vai acabar minha live, tá? Então, devagar, um beijo grande, vai ficar essa live por 24 horas no ar, depois vai para o canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional. Obrigado por todas vocês. Tá? Um beijo grande, gente. Tchau, tchau. Boa noite.